Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legnas, do blog Notícias Pentecoste, a senhora Damiana Salles Rodrigues, 32 anos. Damiana, ela está gestante, é mãe de 4 filhos. E o que aconteceu? Ela foi no posto da pedreira para fazer o seu pré-natal, está grávida, e de lá foi consultar o dentista. Estava com dor de dente. E o que aconteceu, eu quero que ela mesma conte. Damiana, bom dia, seja bem-vinda ao blog. E eu quero saber o que foi que aconteceu ontem por volta das 11 da manhã lá no posto da pedreira. Bom dia. O que aconteceu que eu estava com dor de dente depois do pré-natal, passei no médico e perguntei a ele se ele poderia passar algum medicamento para aliviar, porque eu já tinha ido para outro dentista e já tinham me dado uma ficha de referência para mim ir para o céu. Aí ele pediu para me deitar lá na cadeira dele e disse que ia fazer para diminuir a minha dor, ia fazer uma incisão, porque ele disse que a dor era o filho nascer mais rápido. Falou lá um ditado, né? Aí ele ficou limpando, aí ele pegou uma agulhinha de anestesia. Eu vi quando ele pegou a anestesia e disse, não, vou dar só um pouco de anestesia para poder terminar a limpeza. Eu vou fazer a incisão. Aí nessa incisão, quando eu percebi, ele já estava me mostrando o dente na mão dele já. A senhora, na realidade, não foi para lá para ele arrancar o dente, foi para lá apenas para aliviar um pouco da dor. Para ele passar um medicamento que eu já sabia que o outro médico já tinha falado que eu não poderia arrancar aqui, porque como era o último dente, aqui não tinha condições, do estado que eu estava, de arrancar esse dente. Grávida. Isso. Aí ele pegou, tirou, depois ele pontilhou, eu vi quando ele pontilhou, e botou muitas gases no meu dente, onde estava pontilhado. Aí disse, fecha a boca, dona Damiana. Aí eu tentei fechar, mas não consegui. Mas como eu achava que era por causa da anestesia, eu fui para casa. Quando cheguei em casa, que eu comecei a ter enjoos, aí a gás caiu. Quando eu percebi que eu coloquei a mão assim, no meu lado do rosto, eu percebi que o osso estava... Sim, do outro lado. Que o osso estava fora do lugar. Estava me incomodando perto do meu ouvido. Estava alto, né? Aí imediatamente eu vi que aquilo não era normal, porque eu já tinha arrancado outros dentes e eu conseguia fechar a boca depois que eu arrancasse o dente. Aí eu voltei com a minha cunhada. Quando eu voltei, ele não estava mais lá. Tinha dito que ele tinha acabado de sair. Então me disseram que isso era caso, como urgência, era caso da UPA. Aí eu perguntei à minha cunhada que estava comigo, que eu não conseguia falar, porque o maxilar estava muito baixo. Aí, quando eu cheguei, aí a moça perguntou, como é o nome do médico, pra gente dizer lá? Aí disseram, a atendente dele disse que era Pedro. Aí mentiu. Já mentiu, né? Disse que era Pedro. Aí cheguei na UPA, entrei na triagem, a moça olhou e disse, quem foi que fez isso? Eu disse, foi lá no posto da pedreira e me disseram que o dentista era o Pedro. Ela, a gente não conhece nenhum Pedro. Aí ela disse, isso aqui não tem dentista na UPA, isso aqui é caso de dentista. Era caso de voltar lá e ele fazer terminar o que ele fez de errado. Aí ela ligou para a Germana, imediatamente ela ligou para a Germana encaminhou a gente para o posto 2, da Santo Inês 2. Chegou lá, falamos com a Camila tentou colocar no lugar várias vezes, mas não conseguiu. Fez uma ficha de referência, como era para mim ir para o JF, precisava de eu passar primeiro pelo hospital. Isso aconteceu 11 da manhã, nessas alturas já era que hora? Nessas alturas já eram 4 horas da tarde, eu estava na Santo Inês 2. Fiquei lá até 5 horas que ela pediu para me esperar para ela levar a gente. Nisso apareceu o motorista, o careca, e levou eu e a minha cunhada para o hospital. Chegou lá, a gente falou com a enfermeira Valéria, a doutora Valéria. Aí ela disse que ali tinha que chamar o Araújo. Se o Araújo não desse jeito, eu teria que ir imediatamente para Fortaleza, que era caso de cirurgia. Mas como eu poderia fazer a cirurgia se eu estava grávida, né? Não poderia tomar mais anestesia ainda. Aí chamaram o Araújo demorou, veio aparecer às 7 horas da noite. Quando ele chegou, ele tentou novamente colocar no lugar e não conseguiu. Ele disse... Muita dor. Muita dor. Ele disse que, como desde 11 horas, não tinha mais como colocar, porque já estava endurecendo os nervos e estava inchando. Aí ele pediu imediatamente que me encaminhasse para o JF, não para Calcaia, porque não resolvia. Tinha que ser para o JF para cirurgia. Aí nisso me deitaram lá na cama, nem soro, nem nada, e eu com a garganta seca, que eu não podia nem engolir nem a saliva.
a saliva eu tinha que cuspir, porque senão me engasgava. Aí demorou, quando foi 8 horas, apareceu um motorista, que tinha ambulância, mas não tinha motorista. Apareceu um motorista, aí levou eu e a minha cunhada. Isso era umas 8, 8h30 no máximo. A gente foi. Quando chegou lá no JF, que eu cheguei, me encaminharam para o segundo andar, para o dentista lá, que eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi a cara dele. Do dentista que tinha feito isso com você? Ele simplesmente perguntou o que era que tinha acontecido. Porque ele tinha já me procurado em todos os hospitais, já tinha me mandado a mensagem às 7 horas da noite para ele, dizendo que eu estava desse jeito, procurando ele, né? Aí ele disse, não, mas se acalma que a gente vai, que a minha amiga aqui vai colocar no lugar. Aí eu disse, não aguento mais, já fizeram isso 2 vezes lá em Pentecoste. Não, mas aquilo é mais experiente e é mais rápido, é num instante. Nisso ela fez o mesmo procedimento, mas como ela é mais experiente, a dor foi mais ainda, mais horrível ainda, mas realmente ela colocou. Assim que ela colocou, ela enfaixou e disse que eu teria que passar uns 15 dias. Sim. A senhora vai passar uns 15 dias com essa faixa? Isso, sem escovar, não podia escovar os dentes, tinha que ter muito cuidado, não poderia abrir muito a boca, mesmo tirando a faixa, ela disse. E se eu assim, bocejasse, como se eu estivesse com sono, não poderia ter muito cuidado, eu poderia abrir muito a boca, porque soltou, para não voltar novamente o maxilar para baixo, né? E ela disse que não fazia essa cirurgia ontem, porque realmente eu estava grávida e não podia tomar anestesia. Mas depois que eu retirasse o bebê, que eu tivesse o bebê, que eles me encaminhassem daqui para lá, eles iam fazer a cirurgia, porque não tinha mais como eu ficar normal, né? E como é o nome do dentista? A senhora conseguiu descobrir quem era o nome do dentista que fez isso com a senhora? Aí lá eles disseram, né? Eles disseram lá, ligaram para ele lá no hospital, eu ouvi, não, lá na Camila primeiro, eu ouvi quando falaram que não era Pedro, era Júnior. Quando foi no hospital também, eu escutei a mesma coisa, Raimundo Júnior. Quando foi lá também, ela falou a doutora falando com ele, chamou ele o mesmo nome. Quando eu cheguei hoje em casa, que eu estava na minha mãe, que eu cheguei hoje em casa, que eu peguei a receita, estava realmente Fontinelli Júnior. Fontinelli Júnior, meu filho, você tem que voltar para os bancos da faculdade. Porque fazer isso com a mulher grávida, e ainda por cima, o que é que você foi fazer lá no IJF? Você era para ter consertado o problema, era aqui, rapaz. E aí, depois, o que foi que aconteceu? Aí ele lá ficou, até a gente entrar na ambulância, disse que dava toda a assistência, o que eu precisasse. Aí deu o telefone dele, quando foi hoje pela manhã ele ligou, como eu realmente não estou podendo falar muito, aí ele falou com a minha cunhada disse, como é que vai ficar? A minha cunhada, você fez isso com ela e como é que vai ficar? Ele disse, se ela trabalha, vamos dar um atestado a ela. E já pode, porque parece que existe uma recomendação para os médicos de Pentecoste não dar atestado. E você pode já, vão deixar você dar atestado, até porque não precisa, porque ela é diarista, atestado para quem, rapaz? E tem outra coisa, muito importante, você tem que ser responsabilizado. Ela tem que ser amparada pelo município, porque é o responsável que está ali pagando. Realmente, eu quero que façam alguma coisa, né? Hoje a situação da senhora é difícil, porque trabalhar a senhora não vai poder. Tão cedo. Nem comer eu não estou podendo comer. E as crianças? Estão com a minha mãe. Então, fique à vontade para a senhora falar para esse médico, para prefeito, para quem quer que seja o que a senhora está sentindo. Não, eu só quero assim que isso nunca aconteça com outras pessoas que fiquem impunes. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse entrar. Eu até me deu vontade de eu desistir de entrar na sala, mas como eu estava realmente com dor, eu entrei para pedir medicamento, mas como ele iria fazer isso, realmente eu nunca imaginei, senão eu não teria entrado na sala. Entrou para pedir o medicamento, saiu sem o dente, com os queixos todo desmantelado, meu filho. Eu quero que resolvam alguma coisa, porque eu sou sócio, separada, tenho 4 filhos, agora gestante, e realmente a minha vida não é nesses mar de rosa como eles pensam, né? Que eles estão lá, estão ganhando a vida deles. E a gente que está aqui fora, que precisa de trabalhar para poder sustentar os filhos. Ok, falamos com a dona Damiana Salles Rodrigues, 32 anos, dona de casa, diarista,
grávida com 4 filhos. Entrou apenas para pedir um medicamento a um dentista. Saiu sem o dente, saiu com o maxilar deslocado e passou por um sufoco danado. Então, cobramos, alô prefeita, todo mundo diz que eu só culpo a senhora, e a senhora é a culpada, sabe por quê? Porque não coloca os profissionais como deveria colocar, ou seja, veja quem são, veja o histórico desses profissionais. E nós vamos conversar também, procurar conversar com a secretária de saúde, a Madalena Quinto, para ver se ela explica essa situação. Se não quiser falar também não tem problema, a gente fala pela senhora, ok?